A segunda condenação do ex-governador Sérgio Cabral, do PMDB, agora na Operação Calicut, um braço da Lava Jato no Rio, aumentou as penas dele para quase 60 anos de cadeia. O rigor da sentença e os termos usados pelo juiz Marcelo Bretas fazem a gente lembrar de uma frase que seria bom se pudesse ser dita sempre, a de que o crime não compensa. A ex-primeira-dama do Rio, Adriana Anselmo, foi condenada pela primeira vez. Vamos ver na reportagem de Arthur Guimarães e Raquel Honorato. O esquema teve início quando Sérgio Cabral assumiu o governo do Rio em 2007. Durou até 2014 e desviou mais de 220 milhões de reais. O escândalo de corrupção veio à tona com a Operação Calicut da Polícia Federal e do Ministério Público, que prendeu Sérgio Cabral em novembro do ano passado. E para ser revelado em detalhes, contou com a delação de executivos das empreiteiras Andrade Gutierrez e Carioca Engenharia. Na sentença do juiz Marcelo Bretas, Sérgio Cabral foi apontado como líder da organização criminosa. A sentença afirma ainda que o ex-governador cobrava por intermédio de operadores propina de 5% do valor de obras como a expansão do metrô em Copacabana, a reforma do Maracanã, a urbanização das favelas em Manguinhos e a construção do arco metropolitano. Adriana Anselmo foi presa em dezembro num desdobramento da Operação Calicut. Em março, saiu do presídio e passou a cumprir a pena em prisão domiciliar, sem acesso à internet e telefone. Quanto aos motivos que levaram à prática criminosa, na sentença sobre a ex-primeira-dama, o juiz Marcelo Bretas classificou como repugnante a ambição desmedida de quem participou da intimidade do poder público. E afirmou que a ex-primeira-dama desfilou com pompa enquanto recebia vultuosas quantias desviadas dos cofres públicos. Segundo a sentença, o casal e seus operadores ocultaram e dissimularam a origem, natureza, localização, movimentação e disposição sobre valores de quase 7 milhões de reais, com a aquisição de joias de altíssimo valor de mercado. Marcelo Bretas afirmou que Adriana Anselmo, ao lado do marido, usufruiu como poucas pessoas no mundo os prazeres e excentricidades que o dinheiro pode proporcionar, quase sempre a partir dos recebimentos por contratos fraudulentos celebrados por seu escritório de advocacia. Ainda segundo Bretas, a arquitetura criminosa montada no escritório de advocacia de Adriana Anselmo era de detecção muito difícil. Por muitos anos, a condenada conseguiu evitar que os esquemas fossem descobertos e reprimidos. Em razão da autoridade conquistada pelo apoio de vários milhões de votos confiados ao seu marido, e ao lado dele, a primeira-dama trabalhou para seduzir empresários a falsear operações empresariais e promover atos de lavagem ou branqueamento de valores. O juiz tratou o comportamento como vergonhoso e afirmou que tem potencial de macular a imagem da advocacia nacional. O casal não escondia a vida de luxo que levava. Tinha uma mansão em Mangaratiba, no litoral sul do Rio, participava de festas e eventos sociais, sempre em trajes caros e com joias de valor milionário. Eles apareceram na famosa comemoração do aniversário da ex-primeira-dama, Adriana Anselmo, em um restaurante de Paris. As fotos da festa ficaram conhecidas como a Farra dos Guardanapos. Entre os flagrados, juntos a Sérgio Cabral e Adriana Anselmo, estavam fornecedores do Estado e ex-secretários do governo dele, presos na Lava Jato. Adriana Anselmo foi condenada a 18 anos e 3 meses por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ela vai permanecer em prisão domiciliar. Sérgio Cabral foi condenado a pena de 45 anos e 2 meses por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. É a segunda condenação do ex-governador. Em junho, no Paraná, ele foi condenado a 14 anos de prisão pelo juiz Sérgio Moro, também por corrupção e lavagem de dinheiro. As penas somadas chegam a 59 anos. Ele continua preso. O juiz Marcelo Bretas lembra a trajetória política de Sérgio Cabral. Foi deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, senador, governador do Rio por 2 mandatos e, apesar de tamanha responsabilidade social, optou, segundo o juiz, por agir contra a moralidade e o patrimônio público. Marcelo Bretas afirmou que Sérgio Cabral vendeu a empresários a confiança que lhe foi depositada pelos cidadãos do estado do Rio de Janeiro, razão pela qual a culpabilidade, maior do que a de um corrupto qualquer, é extrema.
e que as circunstâncias que se deram às práticas corruptadas são perturbadoras e revelam desprezo pelas instituições públicas. Segundo Marcelo Bretas, ainda que não se possa afirmar que o comportamento criminoso deste condenado seja responsável pela excepcional crise econômica vivida pelo Rio, é indubitável que os episódios tratados nestes autos diminuíram significativamente a legitimidade das autoridades estaduais na busca para a solução da crise. O professor de Direito Criminal da FGV, Tiago Bottino, considera a pena dada ao casal muito maior do que várias outras dadas para esse tipo de crime. E acha que este é o caminho para combater a corrupção. Se as pessoas, se os novos políticos vão mudar a sua forma de lidar com o dinheiro público ou não. E isso a gente só pode avaliar no médio prazo. É muito difícil você afirmar que hoje uma cultura mudou, se o que a gente está vendo é justamente os crimes praticados por uma série de pessoas que ocupam esses cargos políticos. Assim, a mudança, se ocorrer, vai ocorrer ali na frente. A gente tem que ter confiança e fazer tudo certo para que a gente possa chegar lá. E esse processo não termina aqui. Esse processo ainda vai passar por outros tribunais, outros recursos, e é importante que as instituições funcionem bem. Além de Sérgio Cabral e Adriano Anselmo, outros 10 réus foram condenados. O juiz Marcelo Bretas revogou a prisão preventiva de 5 deles, que vão aguardar em liberdade o julgamento em segunda instância. O juiz também determinou a perda de bens e o bloqueio de depósitos em banco dos 12 condenados para pagar a indenização fixada na sentença, 224 milhões de reais. Sérgio Cabral está no presídio em Benfica. As defesas dele e de Adriano Anselmo negaram as acusações. Declararam que a sentença é uma violência contra o Estado Democrático de Direito e que vão recorrer em instâncias superiores. Deputado do Programa Nacional, mas nós estamos no Rio de Janeiro, o senhor é deputado pelo Rio de Janeiro, não podemos deixar de falar dessa crise que existe no Rio, né? O que fazer com o Rio? O Rio de Janeiro tem solução. A primeira delas, prendam todos, o resto se resolve. Deputado, muito obrigado. Muito obrigado a você. Deputado do Programa Nacional, mas nós estamos no Rio de Janeiro, o senhor é deputado pelo Rio de Janeiro, não podemos deixar de falar dessa crise que existe no Rio, né? O que fazer com o Rio? O Rio de Janeiro tem solução. A primeira delas, prendam todos, o resto se resolve. Deputado, muito obrigado. Muito obrigado a você.